A gente sempre pensa na liberdade para fazer, mas a liberdade mais gostosa talvez seja essa com a qual nós não estamos acostumados, mas quando nós a descobrimos, ou nós o descobrimos, né, enquanto prazer, mas eu falava liberdade, né? Quando nós a descobrimos, é a liberdade de não fazer. Não faço e estou feliz. Porque o que mais se vê são pessoas, somos nós dominados, dizendo eu gostaria tanto, mas eu não consigo, cara, eu não consigo. Chocolate é muito para eu resistir, eu não consigo, eu não consigo. É isso que é o ponto, esse que é o esquema e que deixa as pessoas frustradas, deprimidas, chateadas. O chocolate é interessante, vai ter aí pesquisa que diz que o chocolate meio amargo ou amargo tem lá o seu valor, etc. Mas volto a dizer, por que talvez seja melhor? Porque o meio amargo ou o bastante amargo, ele tem outra quantidade de açúcar. Então, a gordura menos associada ao açúcar. Mas tem outras questões ali ligadas ao chocolate. E não estou dizendo que nunca ponho nada de chocolate na boca. De jeito nenhum. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que sou livre. E eu não tenho a menor necessidade na TPM, fora da TPM, RPM, não tem problema. Tem problema. Ganho chocolate, trago chocolate, entrego, dou chocolate. Tá tudo bem. Se um dia quero alguma coisa por algum motivo específico, ok, mas nada. Então eu queria sugerir a liberdade de não fazer. E aí a gente pode discutir também, além da liberdade, né? A gente pode discutir também uma outra questão que é saber que muitas vezes nós repetimos ciclos que são tão agressivos, são tão violentos, mas que se nós fizermos pequenas mudanças, você pode entender que assim, eu vou desarmar um gatilho e eu vou entender que eu não era tão escrava assim, eu apenas num objeto em si, eu apenas não havia me dado conta de que eu poderia fazer outras escolhas simples. A gente pode falar, enfim, de algumas questões assim importantes, mas já que eu falei de Jesus, não tem como não falar, porque é a nossa maior motivação. Jesus Cristo, lá no deserto, quando ele estava com muita fome, ele venceu. Ele estava com fome. E na maior parte das vezes, eu e você não somos vencidos quando estamos com fome de comida. A maior parte nós somos vencidos porque nós temos fome emocional. E vou além. Quando nós temos uma fome imensa espiritual. Se nós estivermos espiritualmente abastecidas, a nossa vida emocional conhecida tende a melhorar os seus níveis de cura. E nesse processo, espiritualmente, vamos ficando satisfeitos. Emocionalmente, nós vamos sendo curados. Fisicamente, nós vamos colhendo frutos de bem-estar. E quando menos percebemos, a graça de Cristo visitou todas as dimensões humanas e nós estamos diante de Deus melhor do que estávamos quando começamos a jornada e éramos seres famintos. Jesus, com fome de pão, não cedeu às tentações de Satanás. Isso significava também dizer que Jesus estava vencendo naquele ponto que Adão caiu. Adão e Eva caíram pelo apetite.
A serpente, Satanás, disse: come, experimenta. Não precisava, não estava com fome, não tinha fome física, nem emocional e nem espiritual. Mas escolheu desconfiar de Deus. Como se explica? Que explicação se dá para alguém que estava num ambiente perfeito? Quando nós chegamos aqui no nosso ambiente, deteriorados como somos, depois de milhares de anos de pecado, obviamente que nós temos vários argumentos, não argumentos, que argumentos pode parecer que é alguma coisa que não seja verdade, né? Pode dar uma conotação, mas nós temos várias, não é explicação que eu quero dizer, mas várias justificativas reais para as nossas atitudes, porque afinal de contas nós somos já muito judiados, muito machucados pelo pecado e nós somos hoje fracos. Nossos primeiros pais não eram, pois veio Jesus Cristo com aquela natureza sã, curada, nem curada, sã, perfeita, como era a natureza no Éden, e ele vence no deserto. Ele vence no deserto, veja, o que o homem não venceu no Éden, Jesus Cristo venceu no deserto pelo poder do Pai. Qual foi a última coisa que Jesus ouviu antes de ir para o deserto? Ele ouviu o Pai dizer: este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. E quem foi visto descendo sobre Jesus? O Espírito Santo. Quando ele vai para o deserto, ele vai cheio do Espírito Santo. E ele vai mortificar a carne naquele jejum. E ali ele faz aquele enfrentamento no último dia do jejum com o próprio Satanás que foi tentá-lo ali em sua fraqueza. Mas Jesus estava fortalecido no Espírito. Jesus tinha o Espírito Santo. Jesus tinha a memória de que ele era amado de Deus. E ele não transformou as pedras em pães. Nossa natureza, nossas escolhas estão mais para a escolha de Esaú. Esaú vendeu um prato de lentilhas, vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele estava com fome? Estava com fome. Mas não era a mesma fome que Jesus enfrentou no deserto. Não era. Mas ele foi leviano e vendeu. Esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. Nós muitas vezes temos sido levianos e vendidos, é uma palavra forte, mas é preciso usá-la. Muitas vezes nós temos sido levianos em vender o nosso direito, e um direito que temos enquanto filhos de Deus, de sermos participantes da vitória de Cristo. A vitória de Cristo no deserto é a minha vitória. Ele venceu por mim. E aí ele diz assim: Darleide, agora você precisa confiar em mim, para você ser fortalecida em mim. Eu te dou o meu espírito, como eu tinha o espírito enquanto estava no deserto de Jesus, para que você vença. E eu nem estou pedindo para que você vença neste momento Satanás pessoalmente, como ele me tentou. Eu estou dizendo a você que você tem poder para vencer o apetite, para você vencer o desejo por qualquer coisa que te faça mal, que te mate, que te adoeça, que te envenene, que te machuque. E vale dizer que o equilíbrio, o bom senso, ele vai nos fazer entender que nós somos responsáveis por decidirmos a não fazermos uso do que realmente faz mal e fazermos uso cuidadoso daquilo que faz bem. Ou seja, não é porque uma coisa faz bem que eu posso usufruir dela sem domínio próprio. Gente, eu acho esse assunto tão necessário, tão fantástico.
porque eu acho que ele toca a todos nós. Que Deus te abençoe, peça ao Espírito Santo que te dê domínio próprio. Beijo e até o próximo encontro.